Quando Montesquieu, Montesquieu, né? Causa a divisão tripartite do poder, né? Executivo, legislativo, judiciário e tal. Eu vi uma matéria que eu achei muito interessante, Danilo, é o seguinte, que você não pode colocar todo o poder em cima do voto, todo o poder. Porque senão seria mais ou menos como uma pessoa cometer um crime e você deixar a pessoa ir lá e linchar essa pessoa até matar. Naquela paixão daquele momento, vai lá e mata a pessoa, porque é a vontade popular, vai lá e mata. Então, é um momento que a pessoa tem de refletir, de ponderar e votar, né? E a gente sabe que tem o voto apaixonado, tem o voto ponderado e tudo mais. E tem um autor que eu até mandei para você um texto do Karl Laueisten. Esse cara, ele bom demais. Olha só, eu tive que escrever porque eu não conhecia, você já conhecia, né? Quando ele fala da democracia militante. Quando ele fala que em alguns aspectos, porque qual é o limite da democracia, Danilo? Assim, porque o que o Laueisten ele coloca é o seguinte, olha, a democracia, o ápice da democracia é não proibir nada, mas ela fica refém dessa liberdade incondicional. O Gustavo Zagrebelski, ele tem um livro chamado A Crucificação da Democracia. Não sei se vocês já leram. Não, nunca li, mas eu conheço. E ele vai fazer uma analogia com o julgamento de Cristo, com Barrabás e quem que eles salvariam, perguntando se aquele julgamento foi democrático. Então, quando você deixa a democracia como termômetro ao julgamento da massa, você cai numa armadilha que é muito fácil manipular as massas. É o que o Paulo fala da psicologia das massas e Kierkegaard também vai falar sobre isso. É muito fácil, gente, manipular as massas. E as massas não estão pensando nos detalhes. O que você está dizendo que a democracia, na verdade, é uma decisão massificada de uma suposta maioria. Então, você está dizendo que eu estou dizendo assim, nesse conteúdo não, claro, que tu está falando, Paulo. Então, eu acredito que nossos processos de amadurecimento democrático, eles estão muito incipientes. A gente não sabe ainda o que é democracia no Brasil. Concordo. E a gente usa isso politicamente. Quando a gente não concorda com a prática, a gente fala que é antidemocrática. E quando a gente concorda, é democrática. Então virou um mais e menos. E se você, se me permite, Paulo, se você enxergar totalitarismo e autoritarismo, eles são resultado de um processo democrático. O totalitarismo é quando a vontade da maioria, o governo, entre aspas, de Hitler, de certa forma, que me perdoe, monarca, o governo de Hitler, entre aspas, ele é um governo totalitarista que foi aprovado do ponto de vista democrático na Alemanha. Legitimado. Entendeu? Então, ou seja, legitimado total. Quando a maioria aprova, eu corro risco do totalitarismo. E quando eu sou governado por uma minoria, eu corro risco do autoritarismo. Então a democracia ela é um exercício constante, porque ela tem que conviver com... E o Poder Judiciário seria esse aspecto, não de poder moderador. Né? Deveria. Mas aí já sentido... mas é a ditadura do Judiciário. Bicho, é complicado isso. Mas aí, assim, né? Eu acho que o Judiciário se perdeu. Tem um processo que a gente está vivendo há alguns anos, são uns 10 anos que a gente está vivendo de judicialização da política. E eu sempre alertei, como vários autores no mundo, isso não é ideia da minha cabeça, alertavam... Vai politizar o judiciário. Que isso geraria politização da justiça. Tá. Não dá... o Nietzsche tem uma frase fantástica. Não dá para você olhar pro fundo da escuridão... Do abismo, sem o abismo... De repente o abismo passa a olhar pra você. Olha pra você. Eu não tô na merda e tô cheirando Doce Gabbana. Se eu perguntar pra você. Se você olhar demais pro abismo, o abismo vai estar olhando pra você daqui um pouquinho. Eu vou pegar o Karl Popper aqui. O Karl Popper ele fala o seguinte, olha, você tem que tolerar... Isso é bom, viu? Você tem que tolerar tudo menos a intolerância. Não é verdade? Então, nós, aqui abaixo da linha do Equador, nós temos um problema muito sério, que é o personalismo. Então, populismo, caudilismo, Lula, Bolsonaro, não sei o quê. Agora me fale, quem é o presidente da Finlândia? Quem é o presidente da Dinamarca?
Cara, os países super estáveis, civilizados, coisa e tal, não precisa de ídolos. Precisa não. Não é? Essa questão de culto ao ídolo já é uma cultura que nos traz muitos danos. Nossa! Porque a gente deposita uma esperança que a gente sabe real. No fundo a gente sabe. Uma coisa meio messiânica. É, messiânico, totalmente messiânico. É uma democracia que depende de um indivíduo, né? Uma democracia que talvez seja... É muito falha, velho. Então você pega o modelo americano que talvez seja bem milhões de pessoas dependem de um, cara. De um babaca. De um lado ou do outro, né? São dois. Não precisa ser um babaca, não. Pode ser um cara fantástico. Mas se você depender de um cara fantástico, você é um idiota, bicho. Mas normalmente não é um cara fantástico. Não é. Você sabe por quê, cara? Porque aí é o que acontece. É o teatro dos vampiros. Entendeu? Se você pega o discurso do Lula, se você pega o discurso do Bolsonaro, ele é totalmente inconsistente, mas você tem toda uma máquina por trás dos dois, entendeu? Que faz com que as pessoas elas são capazes de correr riscos por ele. Porque quando você vê uma pessoa na frente, por exemplo, de um quartel... O caminhão! Não! Você, por exemplo, quando você vê pega um funcionário público, como eu e você. Nós somos funcionários... Não, come eu e você. Nenhum funcionário come eu e você. Não ao mesmo tempo. Não. Você não come Tem ninguém, que ser um você funcionário. Não, eu não sou. Você né? não come ninguém. Sou da Tem que ser iniciativa um privada. Tem que ser um Mas, bombeiro que olha segura só, a mangueira. Se um juiz interpreta, tá, que uma pessoa que está ali, ele está intentando contra um regime antidemocrático, ele pode ser demitido, bicho. Ele pode ser demitido, porque ele está ali, entendeu? Contestando uma coisa incontestável, a não ser que se prove uma fraude, uma coisa, outra qualquer. Mas aquilo que... Aí eu volto lá em Freud, quando ele fala da psicologia das massas. Hoje eu comentava com o Júnior César que o bolsonarista extremo e o lulista extremo, eles são muito parecidos. Eles são iguais. Pra mim não tem diferença. Não tem. Pra mim é igual. É igual mesmo. Ele deixou E os a dois razão são em casa. insuportáveis. Deixou a razão em casa. Isso, e os dois são seguiu com a insuportáveis. paixão pra onde que Agora ele eu vou vai. falar um negócio aqui que as pessoas que vão ver essa live vão me bater. Vai ficar puto comigo, bicho. Mas se eu tenho essa paixão pelo Lula, se eu tenho essa paixão pelo Bolsonaro, bicho, é falta de sexo, cara, bicho. Não existe outro. Cara, como que eu vou deixar minha família em casa, minha mulher gostosa de baby doll, pra ficar tomando chuva na porta de quartel? Ou eu vou pro movimento de Lula livre? Quando eu tô ali, bicho, não é possível, cara. Não é possível. O cara distribui, sabe, vibrador pra todo mundo, todo mundo vai embora feliz. Não é possível uma merda dessa, cara. Mas... Eu estou falando aqui não só... Ó, é bolsonarista e lulista. Quando você se apaixona... Pra não ser tão maldoso, pra falar que é só uma questão sexual, é uma fuga, cara. É uma fuga. Porque Aquela se que a gente falou mais que... uma questão política é uma fuga, cara. Que a gente falou que todo excesso presume uma falta, né? Aí. E é um excesso, Paulo. É um excesso que a gente tá cometendo, político, que eu falo... Eu vivo falando isso, eu posto nas redes sociais, é a minha posição que sempre foi declarada. Vamos falar menos de políticos e mais de política. Ótimo. Nossa, cara. Política é uma decisão tomada dentro de algumas circunstâncias. Então vamos questionar isso. Não importa quem tomou. Vamos questionar o que foi decidido. Ótimo. Porque políticas ruins afetam a nossa vida. A minha, a sua, Claro, a do claro. Paulo. Danilo, E afeta eu vou repetir mesmo. isso aí como um mantra, cara. Pra muita gente que você falou. Eu vi falando isso. Eu acho que eu posso ser candidato já. Os meninos já têm até o lema: cansou de votar errado, vote no delegado.